Amém, irmãos? O Senhor falou comigo hoje, irmãos. O Senhor falou comigo hoje que algo ia acontecer. Eu fui orar ao Senhor. Eu pedi ao Senhor um sinal. Eu falei: Senhor, não é o fundo musical. Louvor não expulsa demônio. Se ele estiver escondido aqui, ele continua escondido. O que expulsa demônio é jejum e oração. Mas o louvor, ele faz parte. Os 24 anciãos louvam ao Senhor constantemente. E nós louvamos, adorando-o e também ouvindo aquilo que agrada e nos tranquiliza perante o Senhor Jesus, não é assim? E eu orando ao Senhor, falei: Senhor, é necessário acontecer alguma coisa. As igrejas estão muito loucas, os crentes estão muito loucos, Senhor. Algo precisa acontecer. No monte, junto com o pastor e o evangelista e o amado ali, eu falei com o Senhor, como tenho falado sempre: Senhor, cadê o teu Espírito Santo? Isso tudo é mentira. Se o Senhor não fizer alguma coisa, não está acontecendo a tua palavra. E na mesma hora o Espírito Santo me trouxe a memória que o Senhor falara comigo. Posso eu dizer cara a cara. Eu não posso dizer o que eu disse há alguns anos atrás, Michael. Alguns anos atrás, Michael, eu disse assim: Senhor, foi o Senhor que foi na vida de Matos Nascimento que eu ouvi a pregação, que eu ouvi o testemunho dele. Eu criei no testemunho que eu ouvi, mas chegou um ponto que eu comecei já a duvidar. E aí eu me lembro que Jó disse em Jó 42: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedidos. O Senhor Jesus quer que nós saibamos nessa noite que Ele ainda pode, que Ele ainda tem poder, que Ele ainda restaura, que Ele ainda cura, que Ele ainda batiza com o Espírito Santo, que o Espírito Santo ainda paira sobre a terra e sobre o mar e sobre a sua igreja. O Senhor Jesus quer que nós venhamos a nos lembrar de que ainda existe um poder sobrenatural, que muitos crentes se acostumam e já não se importam mais com o poder sobrenatural. Eles se acostumam que o horário é aquele, que o domingo é o dia, ou que o sábado é o dia. O Senhor Jesus quer que nós venhamos a nos despertar, porque a humanidade está perecendo nesse mundo. O mundo jaz no maligno, e o que é que nós fazemos? Queremos fazer bonito, queremos aparecer involuntariamente, porque quem não quer levantar, hastear a sua bandeira, não é assim? Mas eu creio que o Senhor Jesus, se estivesse aqui hoje, Ele não teria um CD, Ele não teria um fundo musical, Ele teria seus pés calejados, e Ele andaria pela face da terra dizendo: arrependei-vos de seus pecados. Então eu, falando com o Senhor Jesus, eu disse: Senhor, cadê o teu poder, Jesus? Eu não tenho conseguido alcançar, Senhor. Eu estraguei a minha vida. Aí lembramos que a palavra diz que Ele pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Eu creio que a prova disso é justamente nenhum oceanólogo até hoje ter encontrado o mais profundo do mar. É mistério de Deus, mas que eu gosto de compartilhar com o Espírito Santo quando Ele vem ministrar no meu coração. E Jó falou: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Qual é o pensamento que você tem tido? Qual é o desejo ou a necessidade que você tem tido e parece que está longe, parece que não está no seu alcance, parece que você não vai alcançar, porque aprendeu que é crente e a mesmice está tomando conta? Antes, Senhor, eu falava essas coisas, essas loucuras, como eu disse no monte, porque eu não te conhecia de ver de perto, eu não tinha te ouvido, Senhor, mas agora eu te conheço de ver de perto. E Ele disse: bem sei que o Senhor pode todas as coisas, e nenhum dos seus pensamentos poderão ser impedidos. Se o pensamento do Senhor hoje for a sua vitória, você vai alcançar. Se o pensamento do Senhor for lotar esta igreja, pastor, ela vai estar lotada.
Se o pensamento do Senhor for a sua vida mudar como ministro, ela vai mudar, porque ninguém pode impedir os pensamentos do Senhor. E no passado eu também duvidava do poder, da existência, sendo conhecedor, porque eu não via. É fácil falar. Então eu ouvia a pregação, o testemunho de Marcos Nascimento, e eu cria naquilo, eu me peguei naquilo, e por algum tempo eu caminhei orando: Senhor, o Senhor tirou Marcos Nascimento do pecado, o Senhor mandou uma profeta chamada Rosa na área que ele dormia. Ele disse, Senhor, que um chinelo havaiano era de cada cor, porque ele não tinha dinheiro para comprar. E o Senhor levou lá um profeta e profetizou para ele: olha, homem, tal dia assim, assim, vai vir aqui assim, um homem vai te levar para gravar um CD. E ele testifica isso, irmãos. É necessário testificar o que foi que Deus fez para você, que você ainda não testificou. Que alguém poderá estar ouvindo como eu ouvi e criei e me agarrei naquilo por muitos anos. É triste quando o homem está desesperado, desiludido, conhecedor da palavra, e ele está como no mar. Não dizem que o mar não tem cabelo? Por quê? Porque aonde tiver ele agarra no mar, ele não vai encontrar cabelo de ninguém, não vai encontrar nada. O que ele encontrar, ele vai agarrar. E eu estava assim um dia e me agarrei naquela mensagem. Eu tinha uma rádio FM em São Paulo, e lá eu colocava o testemunho dele. Mal sabia eu que aquilo era para mim mesmo. Então, irmãos, um dia eu andando na rua, Deus começou a falar dentro do meu coração. Eu parei para ouvir ele falar. E por muitas vezes isso aconteceu com várias situações diferentes. Deus ainda fala, irmãos. Deus ainda fala. E eu no monte, então, quando comecei a questionar que você pode fazer isso, está escrito na palavra: não há quem compareça ante o tribunal do justo. Quem é o juiz no tribunal do justo é Deus. Quem é o justo é você quando confessa. Quem são os acusadores? Satanás. Quem são as testemunhas? O Espírito Santo. Então você tem que comparecer ante o tribunal, dobrar o teu joelho no chão e falar: Senhor, a promessa que o Senhor fez eu não recebi ainda. Senhor, onde está? Eu ouvi a mensagem, eu criei pela fé, eu sei que minha fé foi aumentada porque eu agarrei, mas ainda não vi acontecer nada. Cobre ao Senhor, não desafiando, prove ao Senhor, faça a prova, não provando a sua existência, o seu poder, mas quem sabe, para saber qual é o termômetro da sua fé, aonde você tem conseguido alcançar. Então eu falando com o Senhor, me lembrei de tudo e falei: Senhor, Tu já falaste comigo, eu já te vi de perto. Foi agora, nessa terça-feira, não é isso? E falei: bem sei que tudo podes e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido, e eu quero um sinal. E o sinal para mim Ele já deu hoje. Eu praticamente sabia como seria quando eu viesse aqui para cima. Não importa se são 10, 50 ou 1000 pessoas, importa que se um aqui nessa noite agarrar o que está sendo pregado, vai cumprir na vida aquilo que Deus tem prometido. Às vezes parece impossível, não é assim? Porque a promessa sempre vem no momento impróprio, sempre vem no momento importuno. É quando tem tudo para você dizer que nada, é fácil falar, eu quero ver acontecer, não é assim? Mas se você crer, vai virar fé. Se você ouvir, deixa processar no intelecto, guarda no coração, e aí vai vir a fé, porque está escrito que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Dai crédito aos profetas e prosperarão, diz a palavra do Senhor. Você pode usar isso que você está ouvindo na sua próxima oração, dizendo: Senhor, eu ouvi e eu criei, e eu quero ver o cumprimento, me capacita. Por isso o Espírito Santo me fez iniciar a minha apresentação falando sobre o amor. Não adianta nada você pregar, você louvar, gravar CD, pregar para 1000, para 100 pessoas, se você não tiver o amor. Lembre-se do seu próximo primeiro. Divida um prato de comida se for necessário. E aí vai um homem da igreja Árvore da Vida na minha casa, é um protético, e lá ele levou um material que eu estava precisando, e custa R$70. Mas ele foi na verdade para pedir favores de uma máquina que eu tenho, que custa caro. E ele falou: posso te presentear com essa resina? Você tem me servido. E eu olhei para ele e falei: eu preciso realmente dessa resina aí. Eu ia comprar
Mas mesmo sem resina você poderia usar. Eu já comprei, está pago, use. Se eu não puder fazer isso para você, eu não sirvo para viver. Sirva para alguma coisa na sua rua, na sua casa, com seus parentes. Comece a missão dentro da sua casa. Comece a fazer missão dentro da sua igreja. Comece a missão dentro do seu trabalho, na sua escola. E o Senhor Jesus vai fazer grandes maravilhas na sua vida, porque a base de tudo é o amor, está na palavra, porque de nada adiantaria falar a língua dos anjos se não tivesse amor. E o Senhor Jesus então hoje falou comigo, e eu falei com ele, eu quero um sinal. A tua presença tem que estar estampada na tua igreja. E só se você estiver muito gelado para não sentir que Deus já está aqui desde o princípio. Só se você, eu não estou falando de barulho, não estou falando de rajadas de língua estranha, eu estou falando do Espírito que pairava sobre as águas, que pode fazer o que Ele quiser com você. É desse Espírito o qual eu me refiro, representado hoje por este, mais propriamente falando nossa língua, no candelabro de 7 cálices. Então o Senhor falou comigo hoje que algo ia acontecer sim. E eu estou muito feliz, irmãos, porque não existe coisa melhor do que você falar com Deus, com propriedade. Quando o irmão chegou para me buscar, eu estava na rua, não estava? Eu estava falando com o Senhor. Eu estava dizendo: me perdoa, Senhor, porque pequei contra o meu próximo, porque fui injusto com o meu próximo, porque não tenho provado que te amo, não amando o meu próximo como a mim mesmo. Analisa quantas são as situações que nós falamos: eu não te amo, e ainda achamos que estamos certos e muitas vezes não enxergamos isso. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque o Espírito dele ainda está sobre nós. As multidões de misericórdia, sabe o que quer dizer isso, irmãos? Que quando você pensar que não tem jeito, Ele está apenas começando. Quando você pensar que já foi, Ele está lá. Corre lá, Espírito Santo, vai lá, Consolador, acode, leva o livramento, vai lá e leva o escape. Agora Ele está obediente, leve a bênção, leva a cura, leva a prosperidade. Vai lá, auxiliador, entrega para a minha igreja, porque a igreja está em obediência. Crente que não está obediente não tem em posse de seu tabernáculo o candelabro. O crente que está em desobediência tem que voltar lá para trás. Nós falamos aqui sobre o altar de holocausto, lembra, irmãos? É o primeiro encontro, é o encontro que acontece a redenção, é o encontro do homem com a pessoa de Jesus. Ali você nega a si mesmo, toma a cruz, segue e vai para ali no altar de holocausto, aonde você provavelmente dirá ou disse: aqui ficarão todas as tristezas. Mesmo que eu me lembre, o Senhor Jesus disse: Josué, 12 pedras serão retiradas do fundo, do leito do Rio Jordão. E no futuro, quando perguntarem que pedras são essas, terão que responder: essas 12 pedras são a prova de que passamos do Rio Jordão a seco. Ele quis dizer para nós hoje: olha, vocês vão se lembrar, quem bota no mar do esquecimento sou eu, vocês não. Eu coloco no mar do esquecimento porque eu não vou me lembrar mais e não vou te acusar. E se Satanás te acusar, é problema dele, ele está repreendido. Eu não acuso, eu posso colocar no mar do esquecimento. Nós vamos nos lembrar. E aquele que perdoa, irmãos, ele esquece. Quem esquece não sofre. Então você pode se lembrar. Quem sabe essa lembrança daquilo que te fez sofrer hoje será um degrau para você subir mais um pouquinho, porque só pode olhar de cima para baixo quem está lá em cima. Por isso às vezes é bom você se deixar ser o menor, porque quem é o menor acaba sendo o maior. Se Jesus não fosse crucificado, não ficaria em cima de uma cruz, mas Ele subiu para o Calvário e lá de cima pôde cobrir-nos com sua glória. Satanás não sabia disso. E você hoje, lembrando-se do que aconteceu, você poderá dizer: eu amo ao Senhor Jesus. Isso não é pretensão, isso não é ser mais do que ninguém, é um direito que você tem e uma satisfação para quem assim o crê e entende. Porque na hora da oração você pode dizer: Senhor,
tenho procurado amar o meu próximo como a mim mesmo. Estou feliz, Senhor, porque eu posso dizer que te amo. Entendeu, igreja? Qual é o termômetro para dizer se você ama ou não ao Senhor? Ou para dizer ao Senhor, me ensina a amar o meu próximo? Muda meu coração, tira a altivez, quebra meu coração de pedra, me dá um coração de carne, muda o meu espírito, troca a minha história, Senhor, muda a minha história, quebra, Senhor, toda a maldição hereditária proveniente do passado, do presente ou gerada para o futuro, porque às vezes praticamos coisas que no futuro Satanás vai acusar, aí caem as maldições hereditárias provenientes para o futuro. Amém, irmãos? Então, louvado seja o nome do Senhor. Abra a tua Bíblia. Eu separei algumas passagens. É impossível decorar tudo. Ou se não nos organizarmos, todo pregador, ele precisa se organizar. Não está acostumado, mas está iniciando. O Espírito Santo ensina, é verdade, mas ele te usa de acordo com que você se capacita. Baiano profetiza com a língua do baiano, o americano com a língua do americano, e cada um com seus trejeitos, não é assim? E o Espírito Santo também, ele usa cada um conforme a sua língua, conforme aquilo que ele sabe. O tabernáculo revela as exigências e a moral e o caráter do sacerdote. Qual é o seu caráter perante Deus? Qual é a sua moral? Forte isso, não é, irmãos? Pesado demais, não é? Comprou, pague. Falou, cumpra. Um sacerdote não pode ser mentiroso. Ele tem que ter caráter, moral, firme nas palavras, firme em seus atos, porém tem que ter moral, caráter. Aí Jesus disse que nós devemos crescer à medida e à estatura de quem? De quem, irmãos? De quem, irmãos? De Cristo. Então nós somos moldados. Um levita tinha que ficar 18 anos sendo preparado para ser levita. Hoje eu aceito Jesus e rapidinho estou louvando ao Senhor, ainda levo o nome de levita, ainda me dão uma unção que eu não tenho. Ele tem que ser preparado. A irmã tem voz, o irmão tem voz. Vem cá, você é levita, olha, eu te unjo em nome do Senhor Jesus. Ele não é levita, ele tem que ser preparado, senão o candelabro dele não vai acender. E Jesus disse que ele é a luz do mundo, representada também por estes 7 cálices. Então o levita, são 18 anos na Bíblia para ser preparado. Lógico que os tempos mudaram, hoje não é assim. E mais 30 para ser sacerdote. Viram hoje como é fácil? Viram como Deus é bom? Você aceita, testifica, Deus revela, ainda diz, eu tenho pressa, grande é a seara, poucos são os trabalhadores. Não é assim? Deus tem pressa, Deus está chamando a humanidade. Por isso o Senhor falou desde o princípio hoje, amor ao próximo. Por isso o Senhor está falando hoje, olha, ame ao seu próximo. É como se Ele dissesse, e eu sinto isso, Ele dizendo, olha, não tem outra forma mais rápida de ensinar a igreja, como é que me serve, se não for esta, ame o seu próximo. Porque quando você chega a amar o seu próximo, você já está todo quebrado. Amém, irmãos? Tem pessoas que sofreram decepções grandes. Eu já sofri muitas. Hoje o Senhor diz, tenho pressa, está atrasado. Então, quem sabe aqui entre nós hoje há pessoas decepcionadas com algo na vida, com algum irmão. E o Senhor Jesus está dizendo, olha, ama o próximo, ama o próximo. O candelabro precisa acender, ame o próximo. Quem sabe você emprestou e não recebeu, e Ele está falando, ame o próximo. Não tomarás emprestado, mas emprestará a muitos.
ame o próximo. O Senhor Jesus está dizendo isso hoje aqui, nesta igreja. Então, o tabernáculo revela o caráter, a moral do sacerdote, porque para ser sacerdote passava-se aproximadamente 48 anos. É muita coisa para se preparar, tem que querer muito. A igreja entende desta forma também? Tem que querer muito, pastor, tem que querer muito ser pastor. Evangelista, tem que querer muito, mas tem que querer mesmo. Algumas vezes eu ouvi um outro obreiro ou pastor dizendo: eu quero parar, como eu também já o fiz, mas eu dizia: eu não posso parar, eu vou ter que voltar tudo de novo a caminhada. Irmãos, do Rio Jordão, ele desce ribanceiras. Se você percorrer o Jordão, o que conta nos seus 121 quilômetros não são as descidas, são as retas. Ele nasce nas costas geladas do Monte Hermon, a 70 metros de altura, e ele vai descendo, o nome dele quer dizer o descedor. E às vezes nós estamos trafegando nesse descedor, e se você não for reto e descer junto com ele nas corredeiras, você vai ter que voltar para continuar a medição. O que se mede a extensão do Jordão não é os seus altos e baixos, é só a distância daqui a ali. Se eu daqui a ali fizer um buraco de 10 metros, descer e subir, não conta. O que o Senhor Jesus quer dizer com isso hoje é que quando você desce, quando você cai, quando você diz eu não quero, quando você diz eu desisto, isso aí não está contando para a salvação. O que está contando é quando você sobe de novo, e aí começa a percorrer de novo a sua caminhada. Amém, igreja? Então, para os obreiros desta igreja e para os que o Senhor Jesus vai levantar, o tabernáculo revela o caráter, a moral, amém? A obediência perante o Senhor, para que possa exercer um sacerdócio real. Em Êxodo 19:6 diz: e vós me sereis reino sacerdotal e povo, pelo menos os obreiros precisam responder. E povo, eu vou apelar para as mulheres. E povo, para a igreja toda. E povo, que maravilha, mudou completamente. E povo, o que quer dizer santo? Separado, todos comigo. Santo quer dizer separado de quê? Do pecado, do mundo, da mentira. Pastor, eu estou tentando entrar no candelabro, e eu não vou brincar não, vou fazer o que Deus está mandando, porque depois eu vou para casa dizendo: que pregação lixa, Deus não falou comigo. E eu falo o que Deus quer, pronto e acabou. Santo quer dizer separado. Separado de quê? Não responda. Examine-se o homem a si mesmo. O que tem que ser separado de você? A arrogância, quem sabe? A altivez, quem sabe? A mentira, quem sabe? O calote, muitas vezes involuntário pela imprudência. Eu quero, eu vou e compro e depois não ganha. É imprudência, é pecado. Imprudência é pecado, incluso no pecado de iniquidade, aquilo que você pratica e não percebe. Então sejam separados a partir de hoje. Eu sou consciente de que eu tenho que me separar mais, pastor, a partir de hoje. Hoje eu aprendi que quando eu lido com o ser humano eu peco. Então eu tenho que ser o mais separado possível, o mais reservado possível. Quando eu abro a boca com um ser humano que me aborrece, é provável que eu peque.
Nós podemos pecar de muitas formas, odiando aquele momento. Quem não faz isso? Não é? Amém, irmãos? Contratei o boy, 11 horas, motoboy. 2h30, doutor tal, recebe, traz, que eu preciso pagar às 4 a alguém. Às 3 horas eu liguei, a esposa atendeu, ela está dormindo. Não xinguei, não me lembrei da mãe dele, não lembrei de ninguém, me lembrei apenas de uma coisa: maldito o homem que confia no homem. Então, quanto menos falarmos, menos pecamos. Quanto menos dependemos de alguém, e quando alguém entende que não pode ficar dependendo, ele vive a vida que ele pode levar. E dessa forma, então, ele vai procurar o quê? Se capacitar. 2 Timóteo 3,16: toda palavra divinamente inspirada serve para redarguir, para corrigir, para instruir, resumindo, na forma certa de viver. E o que a Bíblia ensina como forma certa de viver? Deuteronômio 28: e será que se guardarem todos os mandamentos que hoje o Senhor Deus vos dá, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Uma delas só que eu vou tirar daqui: não tomarás emprestado, mas emprestarás a muitos. Crente que vive atrás de agiota, vive atrás de um de outro para trocar chequinho, não é crente prudente. Eu falo isso com propriedade, porque eu tive a fase em que eu vivia pensando no agiota, pensando no banco, pensando no fulano cicrano, porque o devorador, o migrador, o cortador, o serrador e o destruidor estavam rondando a minha lavoura, como faziam com Gideão, plantavam e crescia, porque o que Deus deu acontece. Se vai ficar nas nossas mãos, depende das nossas atitudes. Irmãos, eu separei algumas passagens para entendermos de fato o grande significado do candelabro. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, do 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro, até que Jerusalém foi levada em cativeiro, no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. E as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Irmãos, os mistérios de Deus não nos convém saber. Por isso eu não vou perguntar de novo, eu não sei por que é que eu estou falando isso, porque não foi isso que eu planejei. Eu sei de uma coisa: quando Deus fala, Ele cumpre. Se o sacerdote, se o anjo desta igreja tiver moral, caráter, a glória do Senhor vai se manifestar sobre o arraial, sobre a igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Espírito Santo está falando nesse exato momento que a reunião é para obreiros, é para sacerdotes. Como disse outro dia, é difícil pregar para poucas pessoas, não pelo número, mas porque a palavra vai de encontro. Não tem como dizer: olha, foi para a coluna. Não, a coluna não ouve, foi para você mesmo. É para você, é para você, é para você, é para cada um de vocês aqui. Iria mais longe dizendo que já Deus trabalhando nas crianças, que daqui sairão sacerdotes, daqui sairão pastores. Isaías disse: Senhor, ai de mim,
que vivo no meio de pessoas de impuros lábios, e os meus também são. O anjo foi lá com uma tenaz é uma pinça desse tamanho, eu trabalho com uma delas, para pegar ouro dentro do forno. O anjo pegou a tenaz e tocou os lábios de Isaías, e capacitou ele a isso. Aqui, para Jeremias, não foi o anjo, e não foi a brasa, nós vamos ver mais na frente, o próprio Senhor desceu. Irmãos, é muito profundo quando Deus quer. Quando Deus quer, pastor Alão, Ele vem e trata com você, pronto e acabou. Se você não deixar acontecer, o problema é seu, vai sofrer muito, mas vai fazer. Por isso o Senhor já está falando hoje, agarrou, então não larga mais. Ele não força, não é por força nem por violência, mas se Ele falar é você, é você, é você, queremos, então pode se preparar, porque se você disser, não sei, Cristo vem e toca os lábios. Lá foi o anjo com a tenaz. É tão precioso a brasa viva do altar, que o anjo não pegou com as mãos, mas o Todo-Poderoso tocou os lábios de Jeremias. Isso mudou a vida dele. Se o Senhor Jesus prometeu para cada um de vocês aqui, como tem prometido hoje, algo muito grande Ele deve fazer. Creio eu que muitas coisas nós não veremos mais, estaremos já aguardando o dia da consolação, estaremos aguardando o dia que Jesus vai voltar para nos buscar, mas os nossos filhos, os nossos netos deverão fazer grandes coisas pelas palavras que têm acontecido dentro das igrejas, porque o Senhor Jesus tem dito que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, e nós esperamos e devemos, quando partir, estar agarrados firmes nesta promessa, que eu sei que o Senhor Jesus vai cumprir. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, Se você neste momento, pela fé, crer, você vai dizer o que eu disse hoje aqui: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas eu já te vi de perto. Pode não ser aqui neste momento, pastor Alain, mas a partir deste momento está sendo profetizado, e numa futura ação aí fora, pessoas aqui vão ter a experiência de ouvir Deus falar dentro do seu coração, uma voz audível, uma forma que você vai parar como eu parei na rua e vai dizer: fala, Senhor. Eu subi na rua uma vez, o Senhor me falou comigo. Sabe como é a oração que produz a fé, que remove montanha? Porque eu perguntava isso na oração e falava: Senhor, me ensina. Eu sei que o Senhor não dá fé, o Senhor fortalece, mas me ensina como receber essa fé que remove montanhas. E um dia então o Senhor falou comigo, eu andando, e eu parei: como que é? Ele falou: é com a oração incessante. E eu respondi: mas como que é a oração incessante? E ele falou: com a minha língua, com as palavras que eu entendo. Dentro da minha ignorância ele respondeu: sabe quando você vai orar e não tem mais palavras? Sabe quando você está cansado e não sabe mais o que dizer? Sabe quando o joelho começa a doer? Ele falou assim comigo, pastor. Eu falei: sei, esta é a oração incessante. Ora. E ele falou assim: ora, vai orando, pede, peça, vai pedindo, fica pedindo, vai pedindo. E pela presença do Espírito Santo que eu testifico aqui agora, eu senti a presença dele e aprendi mais um pouquinho. O Senhor está falando com pessoas aqui hoje: ora, vai orar, insista. O problema está acontecendo, vai orar, eu vou abrir a porta. E eu tenho orado, irmãos, e tenho dito: Senhor, eu quero só a fresta entre as pedras que o Senhor deixou Moisés te ver. Eu quero só a fresta, Senhor.
Não precisa abrir a janela, não precisa abrir a porta, é só uma brechinha. Senhor, o centurião disse que o Senhor não precisava ir lá não, Senhor. Ele disse que acreditava, ele disse que sabia, porque ele também sabia o que era ter autoridade. E ele falou, apenas ordene. E eu então falo para o Senhor no monte, pastor, evangelista, eu digo lá no monte, falo, Senhor, não precisa nem mandar, apenas pense, apenas olhe com a intenção, e o mundo vai se mover aos meus pés dentro da tua vontade, Senhor. Faz aqui na terra, Senhor, homens e mulheres referência do Evangelho, porque o mundo está um caos, os governantes estão terríveis, Senhor. A humanidade não tem mais piedade, a humanidade está carente, Senhor, da misericórdia, e a tua palavra não está agindo. É necessário, Senhor. Então eu entendi quando o Espírito Santo me respondeu sobre a oração que produz a fé que remove montanha. Então quando eu tenho oportunidade eu digo, ore, vai orar. Aí alguém me disse, como meu irmão me disse, para que monte? Você não pode orar aqui como você ora lá? Eu falei, posso, meu irmão, mas você desligou o celular hoje? Você separou momentos para falar com Deus? Você desligou a campainha? Passou chave na porta? Dispensou os funcionários? Desligou o celular e o telefone convencional, meu irmão? Você conseguiu estar num ambiente, meu irmão, que você possa olhar e dizer, foi o Senhor quem fez, meu irmão? Ele falou, é verdade. Então eu, sempre que tenho oportunidade, eu digo, evangelista, vá para o monte orar, vá para a praia orar. Se não pode, vá então para o pé da cama. Se você consegue falar com o Senhor assim, insista. O céu é tomado à força, irmãos. Não é facinho não, é a força. Eu não era de fazer monte, pastor. E um dia eu estava na lavanderia da minha casa, e eu escutei o Espírito Santo falar dentro de mim. E eu fui tomar banho, não me importei muito, fui tomar banho. E quando eu estava dentro do banho, eu comecei a dar risada e a pular dentro do box. E perguntaram o que está acontecendo. Eu falei, ele está falando comigo. Ele mandou eu ir para o monte, que ele vai me mostrar coisas que eu não sei. O Senhor deu o livro de Gênesis para Moisés, irmãos. O Senhor está querendo levantar aqui, nesta igreja, homens de monte. Só gosta de jiló quem experimenta. Quem apenas aprendeu que é amargo pela boca de outro não come jiló. Não é assim? O Senhor está levantando aqui nesta igreja homens de oração, homens de monte. O Senhor só dá a verdadeira revelação para homens que buscam. Deus só dá a revelação do céu para quem busca. Na nossa qualidade de homens gerados, muitas vezes pelo pecado, o Senhor nos separa, nos prepara e nos capacita, e diz, você é meu, nos pega pela mão direita e troca o nosso nome. Ele tirou o meu nome de enrolado, de mal pagador, mesmo tendo dinheiro. Ele tirou a minha identidade, ele rasgou essa identidade que eu recebia do mundo, identidade de mulherengo, identidade de arrogante. O Senhor veio e falou, vem cá, me dá sua mão, que é você que eu quero. E Ele prepara os homens que Ele escolhe, ou aqueles que se entregam a Ele. Ele prepara, capacita, e muitas vezes Ele tem que dizer, olha, você precisa de uma cruz, vai carregar a cruz, vai aprender o que é deixar tudo deste mundo, e vai ter um encontro comigo lá no altar de holocausto, conhecido como lugar de morte. E o Senhor aqui hoje está levantando homens, porque é no monte que Deus dava poderes a Moisés. É do monte, pastor Alain, que Moisés idoso ficou com as mãos assim, e o povo vencia. Quando ele começou a se cansar e as mãos descer, os inimigos estavam vencendo. Quem que chegou para ajudar? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Um não caminha sozinho não.
é necessário ajuda. Gabriel chegou, Daniel, desde o primeiro dia que você atentou a Deus em oração, o nosso Deus respondeu, Daniel. Mas o anjo da Fenícia, que é um anjo satânico, me segurou. Mas Deus enviou Miguel Arcanjo com a espada desembainhada, o anjo de guerra, para me ajudar, Daniel, porque ele precisava te dar a resposta. Eu tenho certeza que Deus está requerendo oração desta igreja por parte de alguém, porque Satanás tem segurado o Gabriel, tem segurado as respostas. Não é que ele tenha poder sobre os anjos, que ele não tem, mas a batalha espiritual é vencida quando você está com o joelho no chão. A batalha espiritual é vencida quando Deus vê que você está se revestindo da armadura. A batalha espiritual está em Efésios 6:11, revestivos de toda a armadura. E você então começa a se revestir da armadura através de quê? Da oração. Aí Deus, quem sabe, quero eu crer, diz: Gabriel, vai lá, porque agora ele acreditou. Vai lá porque ele está no monte, vai lá porque ele está jejuando, vai lá porque ele creu, e eu velo por minha palavra. Eu disse para Jeremias, não lemos ainda, mas está lá: o que viste, Daniel? Uma vara. Vara de quê? De amendoeira. Viste bem. Sabe por quê, irmãos? A amendoeira, ela floresce antes de qualquer outra árvore. Quando começa a acabar o verão, ela começa a despertar da sua invernação e começa a florir. Então Deus deve ter dito assim: eu serei representado, a minha vontade, a minha promessa será representada pela vara de amendoeira e pelas flores da amendoeira, porque ela floresce primeiro. Isso quer dizer que aquele que tem em posse o candelabro, porque no candelabro tem as maçãs, as flores da amendoeira. Amém, irmãos? Disseste bem, Jeremias. Se Deus perguntasse agora, como está perguntando, o que é que você está vendo? Quem sabe você vai responder: derrota. Não é feio falar a verdade, não. Não é feio você dizer: pastor, eu não vejo a minha vitória, ela está longe, eu enxergo ela distante. Sabe por que enxerga distante? Porque crê, mas ela está longe, está fora do alcance das mãos. Mas se o joelho for para o chão, pastor Alain, Deus vai olhar, quem sabe, e vai dizer para Jesus: meu filho, vem cá, dispensa agora o Miguel Arcanjo com a espada desembainhada e manda ele liberar Gabriel para levar a resposta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é grande, irmãos. Deus é real. O Senhor está levantando homens aqui que vão começar a orar como não orava ainda. O Senhor tem me levado em lugares, evangelista, que eu não faço nem ideia porquê, e depois vai acontecendo. Não é porque eu sou especial ou melhor, não. É porque cada um tem uma estrada para percorrer. É porque cada um tem um caminho para trilhar. Deus vai dizer: evangelista, você, o seu caminho é esse. Pastor, o seu caminho é esse. Pastor, o seu caminho é esse. Obreiros, o caminho de vocês é esse. Pastores, esse é o vosso caminho. Mas tem que ter dentro do seu santuário o candelabro aceso, não apagado. Era no monte que Moisés, com as mãos estendidas, o povo estava vencendo, pela intercessão de um. Olha, o Senhor está falando hoje aqui sobre a autoridade de sacerdote. O sacerdote tem que ter as 12 pedras no peitoral, que simboliza o quê? As 12 tribos, que são quem? A igreja. Não tire uma pedra não, irmãos. Não tire nenhuma pedra de vosso peitoral. Deus poderá olhar e dizer: você não me ama, você não ama o seu próximo como a ti mesmo. Se amasse, levaria esta pedra preciosa para a tua oração. Então, irmãos, mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás. Ouviram aqui? Isso é para obreiro, isso é para sacerdote, irmãos. E tudo quanto te mandar dirás.
Não temas diante deles. Deles quem? Os inimigos. Aí quando as mãos cansadas de Moisés iam baixando, o inimigo vencia. Aí chegou os auxiliadores e erguia a mão de Moisés. E aí o povo vencia a batalha. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém, igreja? O Senhor está falando aqui esta noite. Estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. E assim eu tenho orado. Não deixa eu pregar, Senhor. Não deixa eu pregar. Prego, Senhor. Senhor Espírito Santo, não deixa eu pregar. Prego, Senhor. Eu estou lendo aqui, mas não deixa eu pregar não. Prego, Senhor. Sabe o que quer dizer a palavra? Onde lemos: Senhor, eu não sei falar. É a sua declaração ao Senhor Jesus. Não tem coisa mais bela e mais pura, não tem louvor mais puro e mais agradável aos ouvidos do Senhor Deus. Não tem coisa mais bela aos olhos de nosso Senhor e Salvador do que um sacerdote que se põe como uma criança, do que um homem ou uma mulher que dobra os teus joelhos e diz: Senhor, eu não sei. Eu tenho desejo, mas eu não sei. A minha alma está pedindo. Se deixar, Senhor, eu vou sair falando, mas eu não sei. Eu preciso que o Senhor me ensine. Aí então, quando o Senhor vem e entende esta sinceridade associada ao amor ao próximo, então Ele vem e toca nos nossos lábios e nós falamos de fato aquilo que Ele quer. Às vezes alguém me pergunta assim: pastor, que palavra dura. E eu respondo: mas eu não percebi. Não, eu não sei o que eu preguei exatamente. É cumprindo a palavra do Senhor que diz: o que eu mandar você vai falar. Aonde eu mandar você vai. O que eu colocar na tua mão você vai entregar. É quando há sinceridade no sacerdote, quando há sinceridade no crente, Deus vem e toca os lábios. Olha, ponho-te neste dia. Irmãos, é promessa de Deus aqui nesta palavra. Vocês viram como começou esta reunião? A mensagem, a declaração de amor de Deus para com sua igreja. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Todo o mal vindo dos habitantes desta terra não serão contra o povo que Deus tem dito nesta noite, que Ele tocou os lábios. Para o povo obediente que tem se declarado ao Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, amendoeira significa aquele que desperta, como é de fato a vara de amendoeira. Uma breve ilustração do candelabro. Eu preciso fazer essa última leitura. No livro de Êxodo 25. Os irmãos perceberam que eu estou em Êxodo desde quando venho a esta igreja, irmãos?
Estamos em Êxodo. Êxodo quer dizer saída, migração, aquele que sai, aquele que se retira. Nenhum homem liberto da escravidão é livre se ele não sair. Se você está segurando alguma coisa, solte. Se você está preso a algo deste mundo, solte. Senão o sacerdócio real não vai acontecer na sua vida. Êxodo 25:31 diz: também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará este castiçal. O seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 canas, 3 canas do castiçal de um lado e 3 de outro lado. Numa cana haverá 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas na outra cana, uma maçã e uma flor. Assim serão as 6 canas que saem do castiçal, mas no mesmo castiçal haverá 4 copos a modo de amêndoas, com suas maçãs e com suas flores, e uma maçã debaixo de suas canas que saem dele, e ainda uma maçã debaixo de suas outras canas que saem dele, e ainda mais uma maçã debaixo de suas outras canas que saem dele. Assim se fará com as 6 canas que saem do castiçal. As suas maçãs e as suas canas sairão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas. Assim, também lhes farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar de fronte dele. Os seus expeditores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro os farás com todos estes utensílios. Atenta, pois, que os farás conforme o seu modelo, que foi mostrado aonde busca a revelação? Moisés recebeu uma revelação no monte. Aonde Deus está nos ensinando que se recebe a revelação? Biblicamente falando, aonde se busca a revelação? No monte, irmãos. É a palavra do Senhor quem está dizendo: faça tudo conforme eu revelei no monte. Está escrito assim. Quer receber revelação de Deus? Monte simboliza a oração. Não quero saber aonde você vai orar, aonde você vai buscar ou vai consagrar. Só recebe revelação de ministério profundo, buscando no livro de Números. Senão não vou conseguir concluir. Perdão, Levítico 24. Amém? Com esta leitura eu posso falar rapidamente sobre o candelabro. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena. Ouviram essa palavra? Ordena. Ah, o pastor é muito chato, o pastor é muito ruim, o dirigente é exigente. O Senhor falou ao sacerdote em relação às funções do templo: ordena. Não tem como falar com jeitinho, com certas coisas. Eu gostaria que o Senhor dobrasse os joelhos, sabe, antes de subir no altar. Não, o Senhor precisa dobrar os teus joelhos antes de subir no altar. É lei. Ou então terás um altar contaminado. Amém, irmãos? Para tudo aquilo que se fizer para o Senhor, joelho no chão. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus,
Eu não posso ser envergonhado. Satanás não pode me acusar, ele não pode me envergonhar. Se fiz e não percebi, ou se fiz percebendo, me lavo agora com o sangue do Cordeiro. Faz juiz a tua palavra e cumpre em mim o sangue que verteu no Calvário. Me purifica agora. Nenhuma acusação estará sobre cada um de vocês quando forem fazer uma das atividades da casa do Senhor. O Senhor está falando para sacerdotes. A palavra não pode ser outra além dessa que ele está falando agora. Não tem como aliviar, e eu nem quero. É a palavra. Então o Senhor disse: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro. Repita comigo: puro, puro, batido, para a luminária, para acender as continuamente. Ordena aos filhos de Israel que tragam azeite de oliveira puro, batido, para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Arão a porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu, fora do... Amém, irmãos? Isso é importante. Se eu não falar sobre isso, me cobra. Fora do véu, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto quer dizer o quê? Lei perpétua e pelas vossas gerações. Sobre o castiçal puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Aleluia e glória a Deus. Estamos lá na rua. Conduzam-se comigo, amém? Estamos na rua. O tabernáculo é composto de 3 etapas. Átrio é lá na rua, o quintal. O santo lugar, o pátio, a nave da igreja. E depois do véu, o santo dos santos. Ah, pastor, bispo, mas não tem mais véu. O véu rasgou-se, é verdade. Rasgou-se para aquele que faz uso do altar de holocausto. Amém? Amém, irmãos? Se você não sacrifica, se Jesus não é por você, se o sangue dele não está sobre você, existe um véu entre você e o Santo dos Santos. E o que é o Santo dos Santos? A presença de Deus. Não existe a presença de Deus sobre aquele que existe um véu. Amém, irmãos? Então a simbologia é a sombra das coisas vindouras, é a sombra da glória de Deus. Ah, bispo, mas sombra é sombra, meu negócio é hoje. Sim, mas se não existir você, não existe sombra. E se você existe, tem uma sombra, a sua própria. Amém, irmãos? Isso é outro ensinamento, isso é para outro dia. Então, 3 etapas: átrio, santo lugar e santo dos santos. Entramos no átrio, altar de holocausto, primeiro móvel. Segundo móvel, bacia de bronze. Aí então entramos no santo lugar e nos deparamos com a mesa dos pães da proposição, que já falamos também. Proposição, o ato de propor, ser propício, tornar existente. Você come do pão, porque ele falou: eu sou o pão da vida. Aquele que tiver fome, eu estou aqui, é só se alimentar, não é assim? Então, você se alimenta do pão. E do lado da mesa dos pães da proposição, existia, mas existe ainda, simbolicamente falando, o candelabro. E Deus falou assim: Arão, você vai colocar em ordem o serviço aí da iluminação. E esses candelabros, irmãos, esse candelabro, ele tinha
o seu cálice curto. Cálice curto tem o pavio curto. Amém? O azeite só podia ser usado quando ele era puro. E só pode produzir azeite aquela azeitona que vai para a moenda, que vai para a pedra. Irmão, estou numa escolha. Às vezes o crente não está na luta, ele está na prova. Prova é quando você ora: Senhor, eu quero o dom. É quando Deus olha lá e fala: vou levantar ele, eu vou levantar ela vai ser profeta. Então, papai, Jesus falando, tem que provar. Então, cadê a moenda? Pega aquela azeitoninha lá, vamos colocar ela lá naquela moenda ali. E qual é a moenda? Às vezes o marido. Ela tem que ser capacitada para tratar de outras mulheres. Ela tem que conhecer, ela tem que saber como que é o negócio. Às vezes Deus fala: olha, a moenda agora tem que ser uma dívida não paga. Mas Ele ensinou a oração do Pai Nosso: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Creio eu que porque ele deva, quem sabe dizer não vai receber tal dívida, tem que aprender. Ele não falou, o que ele falou para Jeremias? Pega a sua identidade, o teu cinto, não é isso? O teu cinturão, amém, irmãos? Enterra. Era uma honra o cinturão, não era? Era uma glória. Conhecia-se status muitas vezes pelo cinturão. Enterra, Jeremias. Mas, Senhor, é a minha identidade. Enterra. Então, quem sabe Deus não está pegando a sua identidade, usando alguma parábola contada por atos, por ações aqui na terra, como quem diz: tem que ser capacitado, porque eu te escolhi, então tem que produzir azeite. E Deus vai amassando, vai amassando. E a azeitona era assim. Quando ela não era amassada e filtrada, ela não era pura. Alguém já queimou diesel aqui? Viu a fumaça que sai dos ônibus? É o diesel queimando. Já viram aquelas lamparinas de querosene? Como sai fumaça e fica tudo preto? Então, quando colocava o azeite que não era puro nas taças, nos copos, saia fumaça. E Deus falava: eu não quero fumaça dentro do templo. O crente, quando não é capacitado, tem fumaça por perto, tem confusão. O cara não foi preparado. Deus separou, fez o chamado, levou para o lugar certo. Mas aí voltamos a falar das tábuas, da madeira de acácia, que tem que ser preparado. Tem que ficar ali sentadinho. Olha, vai secar a árvore. Seca aí, árvore. É você que está cortado, eu te escolhi. Seca aí. Já secou, muito bem, já passou um mês, está sequinho. Agora vamos lá para a carpintaria. E ali vai entrar na lixa, vai entrar na grosa, vai entrar na plaina, vai entrar na serra. Amém, irmãos? Aí vai entrar no olho do marceneiro. Está retinho. Então, o homem que não está amassado, ele vai sair fumaça. Ele entra em atrito fácil. Ele não tem o amor. Ele não tem a caridade. Ele não é complacente. Ele não olha com bons olhos, como Deus nos olha. Já imaginou se Deus nos olhar com os olhos que nós vemos a nossos irmãos? Nós olhamos nossos irmãos pelo que ouvimos. Não olhamos nem com os olhos, olhamos com o ouvido. E nem sabemos se quem falou é cego. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, o pavio era curto, porque o cálice era curto. E o azeite não cabia muito, porque o cálice era curto. Então, eles tinham que plantar, esperar o tempo certo, colher, amassar, filtrar e ter então o azeite para colocar no candelabro. Se deixasse acabar o azeite, o pavio queimava. Tinha que trocar o pavio e não podia. Então, o candelabro significa neste momento a obediência. O crente que não é obediente, o sacerdote que não é obediente, o candelabro apaga, porque ele não produziu. Alguma coisa, alguma etapa ficou para trás. Ou ele não peneirou, ou ele não filtrou, ou ele não amassou direito, ou ele não plantou.
então vai secar o azeite. Notaram ali que Deus falou 3 de um lado e 3 do outro? Ele não falou da central. Perceberam isso? Nós temos no livro de Apocalipse 1:20, se não me engano, é isso? Que fala sobre as 7 igrejas. 7 copos, 7 igrejas. Qual é a haste maior? Qual é a haste maior daqui, irmãos? A do centro. Aqui é uma. De um lado, ele falou o quê? 3 de um lado, 3 do outro. Mas ele está no meio, no centro. Fala sobre as 7 igrejas. Mas ele é a haste central, sem o qual não há fundação para a igreja do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Mas o importante é que hoje o Senhor falou de cara comigo, e a minha oração hoje vai ser diferente. A partir de hoje, irmãos, a minha oração a partir de hoje vai ser: Senhor, te vi de perto mais uma vez. Estou longe de ser como Moisés e Arão, mas deixa eu chegar um pouquinho mais perto. Se você conseguir falar com o Senhor Jesus nessa dimensão, você vai perceber que a sua vida vai mudar. E apenas concluindo o que eu comecei e não terminei, apenas isso. E eu no banho, Deus falou comigo: vai ao monte. E eu respondi: mas para quê? E ele respondeu: vou te mostrar o que você não conhece. Depois de uma semana de monte, eu comecei a receber visitas na minha casa de pessoas tribuladas, e ele sabia que eu não tinha preparação para receber aquele tipo de visita. Eu não saberia como falar, eu não ia resistir à força de Satanás. Então o Senhor falou: vai para o monte, e ele deixou eu vindo. E é como se ele dissesse: é só lá que você vai conseguir resistência. Revestivos de toda a armadura. Quando fala revestivos, quer dizer o quê? Vestir. De quê? De armadura. Então Deus me mostrou em visão, e eu vi. Não via colunas, não via laje, mas eu via todas as pessoas dentro da minha casa, e eu via eu acima deles, como quem estivesse no segundo andar, e eu via tudo acontecendo ali. Deus vai fazer isso com pessoas aqui, o Senhor está falando comigo. Eu via todas aquelas pessoas, irmãos, e eu via, e eu não me importava. Eu via eu lá embaixo com eles, mas eu estava lá em cima, em outra dimensão. E o Senhor então falara comigo que aquele que o busca, o Senhor coloca em outra dimensão. O Senhor não deixa ser atingido. Ou seja, você não passa a não viver mais, mas Ele vive em você. Você enxerga tudo, mas Ele te capacita a agir com cautela. Assim é que o Senhor está falando nessa noite sobre o sacerdote que Ele vai levantar a partir desse ministério. Amém? Fecha teus olhos. Mas numa próxima oportunidade nós vamos continuar dentro do que falamos hoje. Amém, irmãos? Se você sente que Deus falou com você, agarra essa mensagem, como eu agarrei o testemunho que eu ouvi de Matos Nascimento. E chegou o momento em que Deus deve ter dito: você não vai ficar mais só nessa figueira braba não, desce, porque hoje me convém pousar na sua casa também. Fecha teus olhos e fala com o Senhor. Santo, 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 santo Deus de Israel, glorifica o nome do Senhor, irmãos. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor, Deus de Moisés. Santo é o Senhor de Arão. Santo, santo é o Deus de Jeremias. Santo, santo é o Deus de Isaías. Santo, santo é o Deus dos pastores desta igreja. Senhor, Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, meu Pai. Tu és santo. Todo poder, toda honra e toda glória pertence ao Senhor e é direcionado e devolvido para o Senhor nesta noite. Eu te louvo nesta noite, Senhor, porque o Teu Espírito falou comigo, o Teu Espírito falou com a Tua igreja. Meu Deus, se um somente nesta noite agarrar, Pai, se um somente guardar estas palavras no coração, dá para ele a vara de amendoeira, Senhor. Coloca, meu Deus, o candelabro dentro deste santuário que é o coração deste homem ou desta mulher.
Meu Deus, Tu és santo, meu Pai. Nenhum pecado cometido por nós, nenhum deslize pode ofuscar a sua glória, nenhum pecado, meu Pai, pode ofuscar a sua santidade. O Senhor sempre vai ser e será santo, meu Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, entrega agora, Senhor, sela agora, meu Deus, a promessa que o Senhor está fazendo dentro da sua palavra. Sela agora, meu Pai, com o pastor, com o evangelista, com o obreiro, com a pastora, com os que estão sendo preparados. Sela agora, Senhor, comigo. Meu Deus, eu falei com o Senhor na rua que eu precisava de um sinal, e o Senhor derramou o Teu Espírito sobre mim, assim que eu peguei no microfone, Senhor. Pai, Tu falaste comigo, quão terrível é este lugar, Senhor. O Senhor aqui já estava e muitas vezes nós esquecemos. Por isso nós falamos agora: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo é o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, derrama o Teu Shekinah nesta noite. Derrama a Tua unção. Eis aqui as nossas mãos. Levanta a tua mão, irmão, agora. Eis aqui as nossas mãos. Olha as nossas mãos, Senhor. Pai, coloca aqui a Tua unção. Coloca aqui, meu Pai, Teu Shekinah. Coloca a unção de cura, unção de prosperidade, unção para sarar o enfermo, unção, Senhor, para que Satanás não venha se esconder nesta igreja. Unção, Pai, para que ele saia, para que ele parta em retirada. Meu Deus, aonde estiver um homem e uma mulher nesta igreja, com as mãos impostas, meu Pai, que Satanás não enxergue as nossas mãos, mas venha enxergar o brilho da Tua luz, o Teu Santo Espírito. Assim eu creio e venho, Pai, pedir nesta noite, como ministro da Tua palavra, acende o nosso mesorá, acende o nosso candelabro, acende, Senhor, o nosso castiçal. Não permita, Pai, com que o nosso santuário, cujo habita o Teu Espírito, fique com o candelabro apagado. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, aonde tocarmos, Senhor, a planta dos nossos pés tem que ser abençoado. Satanás tem que partir em retirada. Aonde eu colocar as minhas mãos, meu Pai, olha para o problema, Senhor, olha para a situação, este homem, esta mulher, meu Pai, aonde colocar as mãos, Satanás, eu te dou uma ordem agora, pelo poder do sangue, pelo poder do nome de Jesus. Satanás, olha para a nossa mão agora, e sai agora desta casa, sai deste lar, toda porta fechada, toda enfermidade, espírito que vem trazer dor, espírito que vem trazer enfermidade, eu te repreendo agora. A igreja do Senhor te repreende agora, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Nós te exigimos agora, Satanás, pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo, que quando colocarmos as nossas mãos no nosso portão, meu Deus, o espírito maligno que estará rondando já partirá, porque não resistirá à unção imposta em nossas mãos. Assim eu creio pela Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. E eu encerro, Senhor, dizendo: vive o Senhor para sempre, cuja presença nós estamos, que todas essas bênçãos nos alcançarão, em o nome do Senhor Jesus. Todos digam amém. Amém. E graças a Deus, uma salva de palmas para Jesus. Honre, engrandeça o nome de Jesus com as palmas, irmãos, porque só o Senhor é Deus, em nome de Jesus.